Eduardo Bispo, que também é odontólogo. A nossa produção foi realmente no consultório, né? Gostaria de saber do Betinho quais as condições e as reais possibilidades de desenvolver um trabalho que passe credibilidade para a torcida. A credibilidade vai ser o dia a dia do trabalho, né? Que a gente sabe que o nosso torcedor acompanha o dia a dia do trabalho. E os resultados com vitórias nos jogos, né? Não tem outra situação. A credibilidade vai ser conquistada pelos jogadores com a disposição dentro do jogo. Deixa eu fazer mais aqui, tem através do Zap, o Valber Batista da Jabutiana. Está acompanhando ótimos nomes para a temporada 2019, inclusive a renovação com o Terror. Qual a expectativa para o time do Confiança na próxima temporada? Você já respondeu, né? Sim. O Jackson Matos acredita no trabalho do Betinho. Ele deu a alegria de levar para a Série C, além de títulos. E ano passado nos livrou, esse ano, nos livrou de cair. E próximo ano, título estadual, uma boa Copa do Nordeste e o acesso. E o Sandro, do bairro Suíço, o que o Betinho vai fazer para tirar o Confiança da Série C, que já são 26 anos fora da Série B? Eu não digo nem tirar, meu Cristiano. Pelo menos deixar, né? Tirar pode ser para B ou para D, né, Betinho? É o que eu falo para os meus atletas, né? Assim, o mínimo que nós temos que fazer pelo clube é deixar onde encontramos. Né? Isso é o mínimo. Mas a gente vai trabalhar muito para chegar nesse tão sonhado acesso à Série B aí. E não tenho dúvida, não vai ser fácil, mas nós vamos trabalhar. Antes da pergunta do Rivaldo, eu deixei, antes do intervalo, no final do último bloco, a pergunta com relação aos novos contratados que você indicou que eles deverão estar chegando até a apresentação dia 2. Assim, a gente tem conversado muito, eu fiquei em São Paulo, assisti muitos jogos lá da Copa Paulista, inclusive o Gustavinho estava no São Bernardo lá, eu acompanhei, e outros nomes também. Eu falei com vários atletas, tirei informação. A gente tem a dificuldade da parte financeira, né? Então o atleta fala, professor, pô, não dá para aumentar um pouquinho? Eu falei, ó, a realidade do clube é essa, até a condição que nós podemos pagar. Então ele fala, professor, eu vou esperar um pouco. Se eu não arrumar nada, eu vou para aí. Eu falei, tranquilo. Só que também você corre o risco de eu achar outro e vida que segue. Mas essa que é a realidade, né? Não tem como eu forçar. Porque se o cara vier nessas condições, ele vai saber o que tem e o que vai encontrar. E aí ele tem que trabalhar. Não pode ter mimimi depois. Tem um nome aí, Betinho, que é sempre ventilado e que, na minha concepção, deixou já o seu nome no Confiança e que pode também colaborar. Trata-se do Leandro Kivel. Leandro Kivel saiu, teve um momento, talvez, eu não sei, comento de turbulência com você, inclusive, mas se ele fosse hoje cotado, você conversando com ele, você aceitaria o retorno do Kivel? Sem dúvida nenhuma. Foi um jogador muito bom, né? Atacante. Não, o Kivel tem a sua história dentro do Confiança. Ele teve um 2014 excepcional. Exatamente. O Geraldo fazia parte do grupo. Hoje o Geraldo faz parte da comissão. Se o Kivel vier, além de mim, que eu não tenho nada contra ele, pelo contrário, eu só quero que ele, como todos os outros, seja um profissional. Se ele cumprir com tudo que eu espero que cumpra, tecnicamente ele é bom jogador, sabe fazer gols. Eu acompanhei ele no Botafogo da Paraíba. Ele foi reserva, foi titular, entrou, fazia gol, saía e tranquilo, respeitando as decisões do treinador. Eu acompanhei muito essa situação. Então, se caso ele vier, não tem problema nenhum para mim, não. Casaria muito bem com o Tito ali, né? Seria dois matadores, né? Então, teria dois para jogarem juntos ou intercalando um com o outro também. Eu teria opções. Eles jogaram, inclusive, juntos, né? Jogou? Não jogaram, não. Acho que não Tito chegaram. e Kivel, não. Quando o Tito chegou, o Kivel tinha saído. Né? Agora, Betinho, eu estou com uma tabela aqui do campeonato. Confiança começa o campeonato jogando dia 13, logo um clássico contra o Clube Esportivo Sergipe. Das 36 rodadas da primeira fase, Confiança vai ter 4 jogos como mandante, ou seja, 4 jogos do Batistão. Contra o Sergipe, dia 13, depois, dia 31, contra o Guarani, de Porto da Folha. Esse jogo pode ser do Estádio Planetário Sabino Ribeiro. Dia 23 de fevereiro, Confiança joga contra o Boca Júnior. E dia 27 de fevereiro, Confiança contra o Lagarto. Só que tem um detalhe, Rivaldo Sobral. São 36 partidas. Das 36 partidas, 26
estão com o local do jogo a definir. Definido. Ou seja, 70, eu fiz a conta, 72% das partidas da primeira fase não tem local de jogo ainda definido. Como é que um campeonato pode se desenvolver desse jeito? É complicado, né? Para fazer um planejamento, né, em cima disso, a gente, ainda mais por estar disputando também a Copa do Nordeste, né? Então nós vamos ter viagens, retornos, né? Coisas que no dia a dia você vai ter e tentar fazer o time jogar, né? Não cabe a não ser outra coisa, nós temos que fazer o time jogar. E calhou, né, Cristiano? Porque, como eu disse aqui outro dia, eu estive no campo do Confiança no jogo da CDS lá e fiquei impressionado com a melhoria daquele gramado. Inclusive, me falaram que Betinho teve participação em colocar a dimensão a mesma do Batistão, porque se você joga na dimensão daquela, não tem porque treinar num campo maior, né? Até seria um desperdício de tempo e de movimentação. Então, eu vejo o seguinte, sabe, Cristiano? Do jeito que está aí montado, sempre eu falei, Betinho, que Sergipe e Confiança, aqui os dois da capital, são muito prejudicados com relação aos gramados do interior, sem querer denegrir local nenhum, tirando a exceção de Itabaiana, e olhe lá o de distância aqui em determinado momento, né? Que ainda dá para... Os demais, realmente, as dificuldades são maiores, né? E para quem treina, o sair treinando no gramado novo agora que está tendo lá o João Hora, o Confiança, uma beleza de gramado que está lá. Então isso aí, de qualquer maneira, afeta o desempenho da equipe, né, Betinho? Sim, sem dúvida nenhuma, né? Você cobra dos seus atletas a qualidade técnica, né? Você busca isso. Aí você vai em determinados campos que não tem como, né? Você vai só na base da vontade, torcer para que ninguém se machuque e vence o jogo Iguala ainda. o jogo, né? Iguala o jogo e tem, de alguma maneira, ganhar ainda, né? Então, infelizmente, isso atrapalha, mas nós estamos no contexto, né? Agora, Betinho, com relação ao aproveitamento de atletas das divisões de base do Confiança, a gente sempre bate na tecla de que, enquanto o futebol sergipano não investir nas equipes de base para formar jogador, formar atletas para ascensão à equipe profissional, vai ser muito difícil porque a gente tem uma dificuldade enorme com relação à parte financeira. E o Confiança começou um trabalho com muita dificuldade, a gente sabe, e a gente torce que esse trabalho possa continuar, né? Que o Confiança encontre uma maneira de saldar os compromissos com os profissionais das divisões de base, dando as condições para que eles possam desenvolver esse trabalho e aí aproveitar, com certeza, daqui a 2, 3 anos, alguns atletas. Mas já dá para aproveitar da equipe de base do Confiança, do Sub-20, Sub-19, algum atleta para começar a figurar no elenco de profissionais? Até quando eu tive a conversa com o Iago e com o Hernando na minha permanência, um dos critérios foi que o Iago colocou: professor, nós precisamos utilizar os meninos da base. E pela parte de orçamento nossa, você falou aí, nosso elenco está bem enxutinho. Nós vamos trabalhar assim com o elenco enxuto, até para poder estar utilizando esses meninos. É lógico que cada um deles vão ter que se desenvolver e mostrar que realmente tem condições de disputar um campeonato estadual, jogar uma Copa do Nordeste. Isso é no dia a dia. Eu acompanhei alguns jogos, né? Eu tive sábado lá, vou sentar com o Edmilson, conversar com ele, para ele me passar as características individuais. Eles vão para a Copa São Paulo e no retorno nós vamos subir alguns atletas. Mas subir alguns atletas e dizer, já vai jogar, isso a gente não tem como afirmar. Vai depender do dia a dia de cada um deles. Betinho, um outro fato que a mim entristeceu, né? Mas os senhores dirigentes de clubes acharam que manter o Sub-20 jogando nas preliminares seria custos. Na minha visão, não. Porque ali, você jogando na preliminar, o chamariz, o perfil do olhar é diferente, a imprensa está lá presente. A preliminar começava com 10, 15 pessoas. Sim, daí. O próprio treinador do profissional estava lá. Quando você vai jogar num sábado, num domingo, o profissional não poderá estar, na maioria das vezes. Você viu esse fato, que para mim, eu já fiz essa crítica aqui, né? A gente lutou tanto para que voltasse. No primeiro ano que volta, no ano seguinte já tira o direito desses garotos sub-20 de estar atuando para todos nós observarmos. Como é que você vê essa situação, Betinho? Assim, eu vivenciei, né? O Juventus fazia muitas preliminares e quer queira ou não, você já vai se adaptando um pouco ao clima de uma partida profissional, né? Então, quando você chega no profissional, você já não estranha esse lado, né? Eu gostava demais, né? Eu achava muito interessante, porque me deu
crescimento nesse sentido, né? Assim, é aquilo, pela dificuldade de gramado, as condições do estádio, às vezes, né, chove aqui muito em Sergipe, você colocar uma preliminar ou se programa uma preliminar e acaba atrapalhando. Mas, na minha opinião, é muito interessante isso, porque até os atletas vão um pouquinho mais cedo para poder acompanhar. Deixa eu aproveitar aqui e mandar um abraço ao nosso comentarista, nosso colega da rádio APM, Manuel Sobral, o nosso Biel, que é comentarista, parabenizando você, Betinho, pelo trabalho desenvolvido e que vai desenvolvendo no Confiança. Um abraço então para o nosso querido Manuel Sobral. O Conselho do Confiança está reunido nesse momento lá no Sabino, discutindo reforços para 2019. Uma boa notícia, porque o Confiança sempre foi um time marcado de um conselho deliberativo atuante. E nos últimos anos, eu sinceramente não ouvi falar em nenhuma reunião do Conselho do Confiança. Pode até acontecer, mas antigamente o Conselho do Confiança era atuante em todos os aspectos. Né? Eu não sei se também foi pós o Luiz Roberto, né? Porque o Luiz Roberto chegava aqui, vai ter reunião do conselho, eu tinha de 15 em 15. Exatamente. Eu não sei, realmente também... Inclusive o conselho passou uma época que era responsável pela base. Exatamente pela equipe de base. Né? O que é importante. Agora, uma outra coisa, Betinho. Confiança na Copa no Campeonato Nacional pode deixar a região Nordeste, dos clubes da região Nordeste, e disputar com as reuniões do Sudeste, Centro e Sul. Como é que você analisa isso? É mais fácil, mais difícil? Assim, ó, não qualquer jogo é jogo. Se correr o bicho pega, ficar... O que acontece? Um exemplo aí, o Cuiabá foi o primeiro ano e acabou subindo, né? O que acontece? Nessa região, né, no grupo A, você pega clubes que não tem torcidas como se tem aqui no Nordeste, né? Você vai a Tombos, não vai encontrar aquela... Vai a Boa, Varginha, mesma coisa. Vai no São José do Rio Grande do Sul. Então isso, quer queira ou não, pode facilitar um pouco. Verdade. Você vai jogar fora de casa sem ter pressão nenhuma, né? Agora aqui, você vai jogar contra o Santa Cruz, o 13 da Paraíba, ABC, Paysandu, Remo, né? É outro clima, é outra dificuldade. América de Natal, exato, quando estava cá na exato. Então é esse ponto, né? Mas não tem muito para onde correr, não. Dia 2, apresentação. Normalmente a primeira semana é uma semana mais para exames médicos, né? E na segunda semana já começa físico e técnico. Não, na verdade eu já conversei com o Mancha, né? O Rodolfo. Falei, ó, se vira, vê aí sua programação que nós vamos intercalar os exames clínicos e já iniciar. Porque nós vamos ter Natal e Ano Novo, né? E nós vamos ter um período curto aí de trabalho. Eu quero fazer 4 amistosos. Então a ideia é estar fazendo aí antes do Natal, antes do Ano Novo e 2 ali entre 5 e 6 de janeiro. Nós vamos tentar, né? Mas tudo vai ser de acordo com a pré-temporada, né? Betinho, você andou fazendo cursos agora também no final do ano e o que é que você tem em mente de repente introduzir? Porque se nós formos analisar Luizinho Vieira no Sergipe, Luiz Carlos Cruz, que é um excelente profissional também, Givanildo Salles. Esse ano nós estamos com uma gama de treinadores, Milton Fernandes está no Boca, enfim. Então Luiz Carlos Mendes aqui no Dourense, né? São nomes que conhecem realmente o futebol. Vai ter novidade ou é cedo ainda para poder adiantar? Não, é cedo, porque principalmente quando a gente tiver com o elenco realmente fechado, aí a gente vai conseguir trabalhar de acordo com isso, né? Como eu falei, tem várias conversas aí, só que não tem nada certo. A partir do momento que tiver definição, esses jogadores que estão aqui, características, agora vamos trabalhar. Eu falava há pouco a respeito do Conselho do Confiança, né, que deve estar reunido agora. A informação que a gente recebeu foi inclusive a produção, Antônio Aragão, que nos passou a informação que o Conselho está reunido. E um telespectador já manda aqui uma mensagem criticando o Conselho do Confiança, que não se reúne mais, e que o que fazia antigamente agora deixou de existir. Quem sabe a partir de agora, né, esse Conselho volte a ser realmente uma força dentro do Confiança, ajudando a diretoria executiva a resolver os problemas que a gente sabe que tem. O Conselho de Confiança sempre foi um suporte, né, um lastro de que a diretoria executiva tinha exatamente como um apoio muito grandioso. E nós temos grandes pessoas do Confiança que têm condições de ajudar de uma maneira ou de outra, se não com dinheiro,
mas com ideias para captação de recursos, né, Cristiano? É verdade. Deixa eu aproveitar quem está chegando ao final do programa. Essa camisa para a festa do Sergipe, no próximo sábado.